muitas dúvidas, principalmente em relação ao comércio. Para falar mais sobre isso, vamos ao vivo agora com a nossa repórter Kelly Borges, que tem mais informações. Kelly, você está ao vivo com o nosso Mochilinho, justamente no centro da cidade, a gente vê um movimento ainda no centro. Como é que ficou aí o resultado das reuniões, o que foi definido? Atualiza para a gente. Boa tarde para ti. Boa tarde, Elber. Boa tarde para todos. Então, a gente está justamente aqui na Rua do Príncipe, onde você comentou. Ainda a gente consegue observar a movimentação de pessoas circulando e também dos comércios abertos. Embora a determinação ontem divulgada pelo Estado é de que todos os serviços que não são essenciais, como por exemplo o comércio, deveria ficar de portas fechadas. Mas é claro, isso saiu ontem no final do dia. Então, todo mundo, ainda precisa resolver algumas questões no centro da cidade. Os empresários também foram pegos, de certa forma, desprevenidos. Eu conversei aqui um pouquinho antes de entrar no vivo com o Domingos. Domingos, boa tarde para você. Muito obrigada por querer falar com a gente. Como é que vocês ficaram sabendo dessa decisão e por que manter o comércio aberto hoje? Eu fiquei sabendo através de um grupo de amigos do WhatsApp, E aí eu fui em busca de informação hoje pela manhã. Estava lendo, então, a informativa do governador. Mas nada escrito, declarado até mesmo pela própria CDL, que a gente é associado. A CDL, ela hoje, inclusive, divulgou a nota falando que agora, eles orientam os seus associados para manter a determinação do Estado, que é de fechar a porta. Vocês vão fazer isso? Vamos fechar. A gente respeita os nossos clientes e amigos que estão com a gente aqui. Por esse motivo, a gente vai fechar as portas e vamos esperar passar essa situação difícil que o mundo vive nesse momento. Muitíssimo obrigada. Uma boa sorte para todos nós, então, Eu vou continuar caminhando aqui para vocês verem justamente a movimentação. A loja está vazia, mas está aberta. Inclusive, tem uma outra ótica ali do outro lado. Eu cheguei a ir lá perguntar para eles o porquê também deles manterem as portas abertas. Eles disseram que tinha muitos produtos para serem entregues, então eles resolveram abrir hoje para fechar amanhã e poder fazer esse atendimento aí rápido, imediato para esses clientes que já tinham solicitado os óculos, por exemplo, ou alguma lente. O gerente aqui dessa loja também é uma loja grande, muito movimentada, as pessoas estão sempre circulando, entrando, saindo. Vocês também estão abertos, mas eu já vi, o Thiago vai até mostrar pra gente, Thiago, eu vou conversando com ele aqui, tem até um cartaz aqui já avisando que a partir de amanhã tá fechado. Mas hoje, o que foi a recomendação? Bom, a recomendação da CDL hoje é acompanhar, devido a toda a mudança que vai ocorrer aí no estado. Já foi decretado que será fechado os 7 dias, então a partir de amanhã, do dia 19 ao dia 25, a nossa loja aqui, a maioria, a rede da Magazine Luiza, vai estar fechada nesses 7 dias para cumprir o decreto que foi designado ao governador. Vocês estão preocupados com essa situação de ficar 7 dias fechados? Olha, a preocupação é inevitável, A questão do comércio, a questão da economia de Joinville precisa muito melhorar, Mas assim, a gente precisa se preocupar mais com a saúde, não só a saúde dos nossos colaboradores, mas a saúde dos nossos clientes também, Que o coronavírus, ele não é um vírus comum, digamos assim. A gente precisa ter essa precaução e o Magazine Luiza está toda a força e o apoio ao governador também. Hoje, só para a gente encerrar aqui com você a sua participação, como é que vocês estão fazendo para se protegerem e os clientes também? Eu, pelo menos, estou aqui na entrada e não estou vendo nenhum álcool em gel. Sim, a gente colocou nas bancadas aqui os comunicados de como a prevenção ocorre, como se prevenir o coronavírus. A gente conseguiu também uma verba extra para disponibilizar a toda a loja um pouco mais de álcool em gel também e deixar em lugares estratégicos para que os nossos clientes e colaboradores sempre estejam utilizando. E, é claro, recomendando lavar as mãos sempre. Muitíssimo obrigada. Boa sorte para vocês, então, também. Aí a gente até queria mostrar, porque a situação que o governador recomendou que não seria abertos, por exemplo, comércios de forma em geral, que são aqueles que não são essenciais à saúde. Aliás, à vida, Desculpa. Por exemplo, bares e restaurantes deveriam estar fechados, mas a gente observa que tem muita gente que parece que ainda está tranquilo, não conseguiu compreender essa mensagem de que nesse momento precisa cooperar e todo mundo ficar mais isolado, mais tranquilo em casa. Aquele ali, por exemplo, o Thiago está mostrando aí para vocês verem, está aberto e tem cerca de 10 pessoas sentadas ali tranquilamente, bebendo, comendo, mexendo no celular. Agora, a gente quer mostrar para vocês, porque hoje de manhã aconteceu a reunião da CDL
CDL. Então tem muita gente que ainda não está sabendo se fecha, se não fecha, para acabar essas dúvidas serem sanadas. Hoje o presidente da CDL, ele fez uma gravação, a gente vai acompanhar agora o José Manuel Ramos falando sobre o que foi decidido diante dessa medida tomada pelo governador do estado. Olha só. Todos, a CDL de Joinville, mais uma vez, cumprindo a sua obrigação, tem procurado informar os seus associados, lojistas e a comunidade em geral do comércio, para que não nos resta outra alternativa a não ser cumprir o decreto do governador, mantendo o comércio fechado por 7 dias. Eu acredito que é uma situação extremamente difícil, teremos prejuízos incalculáveis e estaremos trabalhando junto às autoridades para que possamos amenizar e buscar alternativas de compensar esses prejuízos, seja nas obrigações trabalhistas, nas obrigações com o sistema financeiro, enfim, fornecedores e credores do modo geral, porque a grande maioria é formada por pequenos e micro empreendedores e empresas de pequeno porte que trabalha com fluxo de caixa pequeno, então por isso não suportará 7 dias fechada. Então estamos aí buscando alternativa para amenizar essa questão. Mas neste momento não nos resta outra alternativa a não ser cumprir o decreto. E a CDL está aí à disposição para esclarecer dúvidas dos associados e buscar alternativas. Então, Elber e Sabrina e todos que nos acompanham, a gente veio para um outro ponto aqui da própria Rua do Príncipe para vocês verem, olha, a movimentação ela parece até que está normal. Ainda as pessoas estão fazendo bastante circulação, a gente vê aí, ó, muito carro estacionado, a gente vê as pessoas caminhando tranquilamente na calçada. Também tem aqueles vendedores ambulantes que também não desistiram de oferecer os seus produtos, colocaram eles na calçada. Tem aqui, ó, a lanchonete, por exemplo, que a recomendação era para ficar fechada e por enquanto ela está aberta. Eu posso chegar aí rapidinho e falar contigo? Tá sabendo, né, da recomendação que não se deve mais abrir o comércio ou ainda não? O que você decidiu? Escutamos bastante boato, mas nada ainda decretado, né? Não veio ninguém pessoalmente aqui ainda. Olha, eu vou aproveitar e te dar a informação. A gente acabou de ouvir, inclusive, o presidente da CDL dizendo que vai acatar, a recomendação é de que todos fechem por 7 dias, né? Acatando a determinação do governador. Diante disso, o senhor acredita que vai fechar? Sim, iremos fechar, então. Se todo mundo fechar, por que não? Né? Já fazer o quê? Temos que fechar, né? Se é pro bem de todos, né? Fechar também. Muito obrigada pelas informações. A gente também ouviu por telefone o presidente Guilherme Kulkamp, que é o presidente do Viva Bem, que é o sindicato dos bares, dos hotéis e restaurantes da cidade. Eles também devem cumprir a determinação de não mais receber os hóspedes. Portanto, aquelas pessoas que passam aqui por Joinville, que de repente precisam se acomodar, infelizmente eles não poderão abrir as portas para essas pessoas. Quem tinha viagens marcadas e que ficariam aqui também em hotéis da cidade, também terão que ligar para esses hotéis, verificar como é que vai ser feita a mudança desse processo, porque eles não poderão ficar hospedados. Hoje, inclusive, a Polícia Militar, junto com a Vigilância Sanitária, eles estiveram em alguns hotéis e justamente pediram para que as pessoas que lá estavam acomodadas, para elas se retirarem e garantir essa medida, então, adotada pelo governador do estado, que é de manter as portas fechadas, para justamente fazer o bem coletivo, que é ajudar a manter a saúde e não aumentar o número de casos no nosso estado de Santa Catarina. Ele também disse que os restaurantes, na verdade, como é de prioridade manter a alimentação, porque esse é um bem essencial. Por exemplo, nós também que passamos as informações para vocês, embora a gente também tenha tomado os cuidados necessários, por exemplo, vocês me viram ali, eu não estou entrando dentro dos estabelecimentos, conversando sempre na porta, mantendo uma certa distância. São esses cuidados que a gente precisa ter. Infelizmente, não tem como a gente ficar só em casa também. A gente, inclusive, percebe uma movimentação muito grande nos supermercados, já tem alimentos faltando nas prateleiras e não é ideal que isso aconteça, porque é até contraditório.
se a gente precisa se resguardar em casa, não há necessidade de todos se aglomerarem no supermercado, ficando ali por muito tempo em filas para poder passar os produtos no caixa. É um pouco contraditório. Assim como também, se a gente está pensando no bem coletivo, não há necessidade de levar muitos alimentos para casa e mantê-los estocados, porque outras pessoas também precisam. Então, os restaurantes, por exemplo, desses hotéis, eles estarão abertos, mas só que a responsabilidade é de a gente fazer, por exemplo, a solicitação desse alimento pelo telefone, delivery. Todos os aplicativos, eles continuam funcionando. Eu, inclusive, hoje fiz o teste, eu cheguei a pedir uma alimentação para o meu almoço, eu recebi em casa e aí, é claro, a gente faz aquelas medidas necessárias, né? Pegou o pacotinho ali, chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é lavar suas mãos, depois você descarta tudo e assim vai para a gente conseguir manter essa amenidade aí de riscos de contrair o vírus. Agora, em relação aos shoppings da cidade, os dois, Garten e Miller, eles também estarão fechados durante esses 7 dias para atender a recomendação do Estado.